Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo de Sentinela apenas com perguntas e respostas, que tem o tema Anciãos, aprendam com o exemplo de Gideão. Então vamos para o nosso vídeo. Olá, meus queridos irmãos, então sejam bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Lembrando a todos mais uma vez, se você está se chegando aqui no canal, se inscreva, ative o sino, para que assim você possa ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos. E também deixe o seu like e se inscreva no Seja Membro, caso você deseje. Vamos juntos agora preparar o nosso estudo 25 com o tema Anciãos, aprendam com o exemplo de Gideão. Então o texto base é Hebreus 11, 32. Me faltaria tempo se eu falasse sobre Gideão. Então o que nós iremos ver? Jeová lhe designou Gideão para pastorear e proteger seu povo durante uma época muito difícil da história de Israel. Gideão cuidou fielmente dessa designação por uns 40 anos, mas ele enfrentou várias dificuldades. Vamos ver como o exemplo dele pode ajudar os anciãos quando enfrentam desafios. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. De acordo com 1 Pedro 5,2, que privilégio os anciãos têm? Resposta: eles têm o privilégio de cuidar das preciosas ovelhas de Jeová. E eles valorizam muito esse privilégio, mesmo quando passam por alguma dificuldade. Pergunta do 2. Que desafios alguns anciãos talvez enfrentem? Resposta: os anciãos eles precisam trabalhar bastante para cuidar de uma congregação. Então eles precisam aprender a ser modesto, a decidir se vai aceitar ou não uma tarefa, mas para isso eles precisam estar sã em sentido espiritual. Um irmão também aqui diz que ele passou por um desafio muito grande, que foi obedecer às orientações da organização, porque às vezes era difícil de entender. E o outro também estava já cansado emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Então, quando isso acontecer, eles precisam confiar estritamente em Jeová. Pergunta do 3. Que exemplo o juiz Gideão deixou para todos nós? Resposta: Gideão ele pastoreava o povo de Deus, então os anciãos também precisam pastorear o povo de Deus quando recebe essa designação. Eles também precisam ser modesto, humilde e obediente no serviço a Jeová. Pergunta do 4. Como Gideão mostrou que era modesto e humilde? Resposta: quando o anjo de Jeová apareceu para ele e havia dito que ele tinha sido escolhido, ele disse: meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou mais insignificante na casa do meu pai. Então Gideão, ele não se achava qualificado para aquela designação, mas conseguiu cumprir muito bem. Pergunta do 5. Por que nem sempre é fácil para um ancião ser modesto e humilde? Resposta: porque pode ser que ele receba muitas designações, mas depois não consiga cumprir todas. Ou pode ser que ele seja criticado ou elogiado pela maneira como cuidou de uma designação. Pergunta do 6. Como os anciãos podem imitar a modéstia de Gideão? Resposta: eles podem pedir ajuda. Então eles devem reconhecer que existem coisas que eles não vão conseguir fazer. Então, assim como Gideão, eles precisam qualificar outros para que possa ajudar eles e a congregação. Pergunta do 7. Como os anciãos podem imitar Gideão se forem criticados? Resposta: eles não podem ficar com raiva. Gideão, ele não respondeu com raiva quando foi criticado.
Mas ele mostrou que era humilde e escutou o que aqueles homens tinham a dizer e depois conseguiu acalmar a situação. Pergunta do 8. Como os anciãos devem reagir quando são elogiados? Dê um exemplo. Resposta: eles podem dar todo o crédito por tudo o que Jeová faz por ele. Então, se você foi elogiado por talvez fazer um bom discurso, lembre-se que tudo aquilo que você consegue fazer vem de Jeová e do treinamento que a organização de Jeová dá. Pergunta do 9. Por que não foi fácil para Gideão ser obediente e corajoso? Resposta: porque às vezes ele recebia designação que era muito perigosa, como destruir o altar de Baal, que pertencia ao seu pai, se preparar para a guerra e também reduzir o seu exército, e também recebeu uma orientação que era atacar o povo inimigo no meio da noite. Então, designações que realmente devia ser muito corajoso para poder obedecer. Pergunta do 10. Em que situações pode ser difícil para um ancião ser obediente? Resposta: quando recebe alguma orientação que mude muito rápido, ou talvez que fique na dúvida se a orientação vai mesmo dar certo, e até mesmo se a orientação colocar eles em perigo e também em ser preso. Pergunta do 11. O que pode ajudar os anciãos a ser obedientes? Resposta: a fazer a mesma coisa que Gideão fez, não questionar as orientações de Jeová. Ele simplesmente obedeceu. Então, quando a organização enviar cartas, anúncios e orientações, os anciãos devem acatar rapidamente. Pergunta do 12. Como os anciãos podem seguir o conselho de Hebreus 13, 17, quando recebem uma nova orientação? Resposta: por colocar em prática qualquer instrução de mudança que venha da organização de Jeová, sem questionar. Pergunta do 13. Que certeza Gideão tinha? Parte A. Resposta: ele tinha certeza absoluta de que Jeová iria ajudá-lo a proteger seu povo. Pergunta parte B. Como os anciãos podem imitar Gideão? Resposta: eles podem ser corajosos e tomar liderança para organizar as reuniões, a pregação, mesmo correndo o risco de perder o emprego, sofrer algum tipo de violência ou até mesmo ser interrogados e ser presos. Pergunta do 14. Em que situação foi difícil para Gideão perseverar? Resposta: quando os midianitas fugiram no meio da noite, Gideão foi atrás deles, mesmo estando cansado e exausto. Provavelmente ele passou por meio de arbustos e espinhos, mas ele continuou mesmo cansado e conseguiu capturar e derrotar a todos. Pergunta do 15. Quando um ancião talvez precise perseverar? Resposta: quando as responsabilidades que eles têm começarem a deixar eles exaustos emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Pergunta do 16 e 17. O que ajudou Gideão a perseverar e que certeza os anciãos podem ter? Resposta: foi a confiança que Jeová iria fortalecê-lo. Então Gideão ele confiou que Jeová daria forças para ele e foi isso mesmo que Jeová fez. E hoje os anciãos também podem confiar em Jeová, aquele que nunca se cansa nem fica exausto. Jeová vai dar a força que eles precisam. Pergunta do 18. Como os anciãos podem imitar o exemplo de Gideão? Resposta: por serem modestos, humildes, decidir quantas designações vão aceitar, saber receber críticas, não ficar chateado, também saber receber elogios, ser obedientes e corajosos. Se fizerem assim, com certeza eles vão continuar sendo uma bênção para a congregação. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo apenas com perguntas e respostas. Espero que possa ter facilitado a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença.
Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.